Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Uma vez mais, apresentamos-nos com alegria para tratarmos dos negócios do Senhor, com os nossos subsídios para a escola bíblica dominical. Continuamos nesse último trimestre do ano, estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Meus amados, espero que você, como superintendente, professor da escola bíblica e até como aluno, não nos esqueçamos de fazer a leitura da nossa lição bíblica. Ler textos da Bíblia e, sobretudo, frequentar a escola bíblica. Vamos fazê-la a maior, aliás, ela já é a maior escola do mundo, mas vamos provar que a nossa escola bíblica dominical, apesar de ser realizada num domingo pela manhã, mas ela continua sendo a maior escola do mundo, com a sua ajuda, com a sua presença, fazendo o trabalho do Senhor, assistindo aos vídeos, compartilhando e, sobretudo, orando por nós. Hoje estudaremos a terceira lição. Estamos estudando sobre a missiologia ou a pedagogia das missões. Na primeira lição, nós estudamos sobre a grande comissão, o enfoque etnocêntrico, provando que a palavra de Deus ela entra em quaisquer camadas sociais no mundo. Todas as pessoas são sujeitas à palavra de Deus e ela, sendo uma palavra transformadora, ela tem acesso pelo Espírito de Deus. Na segunda lição, que foi semana passada, nós estudamos sobre as missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Na lição da semana passada, o enfoque maior foi sobre a chamada de Abraão. Sabemos que Abraão era alguém de um povo estranho e que, segundo Josué capítulo 24, versículo 2, ele e seus familiares serviam a outros deuses, mas mesmo assim o nosso Deus o escolheu e preparou para que ele fosse uma bênção, não só na época dele, mas como o próprio Deus diz que ele seria uma bênção em toda a terra, e que todas as outras nações seriam benditas na bênção de Abraão. Hoje estudaremos a lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. É bem verdade, meus amados, que nos dias de hoje, as missões são diferentes. Lá no Antigo Testamento, observando direitinho, a gente não vê a missão nos moldes que a gente vê hoje, com a organização, com o direcionamento que a gente vê hoje. Todavia, a gente sabe que as coisas que eram feitas lá no Antigo Testamento eram sombras e não a imagem perfeita das coisas. Estamos hoje vivendo a imagem perfeita das coisas. Glória a Deus. Então, com a chamada de Abraão, Deus prometeu que dele formaria uma grande nação e formou a nação de Israel, que passou a ser um povo escolhido para um propósito missionário.
Então, o plano de Deus na vida de Abraão e da sua descendência, conforme aprendemos na lição da semana passada, era que dali em diante todas as famílias da terra fossem abençoadas. E aquela bênção não só se tratava de bênçãos materiais, mas sobretudo da bênção da salvação, da presença de Deus, da obediência à palavra do Senhor. Então, nosso Deus, ele planejou esse livramento para as pessoas logo após a queda. Deus nunca se esqueceu, Deus nunca sossegou, falando em termos humanos, de tratar ou de fazer, de planejar algo para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas não sofressem os horrores da morte espiritual. E nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Versículo 3, Gênesis capítulo 2, 12 e versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós não estamos, veja que não há a referência clara à missão. Mas quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é claro que ali está intrínseco que é exatamente o alcance da bênção de Deus sobre as pessoas para que elas tivessem a clara, a nítida percepção do que Deus tem um plano de salvação para todas as pessoas. A Bíblia diz que ele não se contenta na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso Deus, como um Deus provedor, ele proveu também desde tempos antigos a salvação para mim, a salvação para você, e agora é importante apenas que nós a abracemos. É importante que nós a recebamos para que possamos ser abençoados, verdadeiramente abençoados, na bênção do nosso pai Abraão. Mas nós vemos que, apesar do plano de Deus, apesar dos cuidados de Deus, apesar da obediência do patriarca em levar adiante aquele trabalho, através não só dele, mas de Isaac, Jacó e descendência, Israel falhou. Israel, nós vemos que foi uma nação ingrata. Aliás, é uma nação ingrata. Apesar de ela ser eleita de Deus, de ter com ela a bênção de Deus, de que um dia eles vão reconhecer isso, mas ela foi, naquela época, uma nação ingrata, fazendo conserto com tudo que era gente ruim, com reinados, com pessoas que serviam a deuses estranhos, e isso atrasou, dificultou a bênção de Deus para a salvação das pessoas. Mas Deus nem por isso deixou de lado. O nosso Deus, Jó diz que os desígnios de Deus não podem ser abalados, não podem ser extintos. Então, a bênção de Deus, a bênção que Ele tem para mim e para você, por nada Ele deixa de lado. Ele continua sendo aquele que salva. Ele continua sendo aquele que abençoa. Agora, eu é quem decido se eu quero ser salvo e se quero ser abençoado. Mas Israel contribuiu para o mundo. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que a nossa nação brasileira, que hoje conta com mais de cerca de 30 milhões de crentes, de pessoas que aguardam a salvação, elas foram evangelizadas assim de forma mais massiva
por aqueles 2 homens que aportaram lá em Belém do Pará. Aquilo que para nós poderia até parecer um sonho, uma casualidade, na verdade para Deus era um propósito. Deus os trouxe para que o evangelho fosse expandido. Vejam que a Bíblia diz que lá na Grande Comissão, ele mandou que nós fôssemos evangelizar até aos confins da terra. Então, aos confins da terra éramos nós aqui também no Brasil e fomos alcançados. E por graça e misericórdia de Deus, hoje nós estamos pregando a outros, ganhando outros para Jesus, para que possamos saquear o inferno, para que as almas tenham o verdadeiro conhecimento de Deus, para que as pessoas saibam o propósito verdadeiro da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não o sacrificaria se não fosse para uma obra tão nobre, se não fosse para alcançar milhares e, para que não dizer, bilhões de vidas para Ele. Glória a Deus. O amor de Deus para com outras nações. Deus continua no mesmo propósito. Se Ele prometeu salvar até os confins da terra, Ele não ficaria ali apenas na região da Palestina, na região de Israel. Ele abrangeu, Ele alargou os passos até nações diferentes, outras nações, e isso continuou até agora. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Glória a Jesus. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 45 do livro do profeta Isaías. Na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Glória ao Senhor. Nos livros proféticos encontramos profecia de restauração, incluindo um dia futuro no qual as pessoas estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Imagine que existe uma viúva pobre que não tem, como ela mesma disse, a sobrevivência mínima, e Elias, tendo profetizado, tendo desafiado o rei Acabe, ele diz que a partir dali só haveria chuva segundo a sua palavra. Isto é, a fé que ele tinha em Deus, ele sabia que Deus confirmaria a sua palavra. Então Deus manda que ele vá a Sarepta. E lá ele já tinha ordenado que uma viúva o ajudasse. Glória ao Senhor. Imagine, meus amados, o que são a largura, a expansão, o alcance da missão, da pregação do Evangelho, para que pessoas sejam salvas. Deus manda Elias para esse lugar. Lá ele encontra de cara a mulher encontrando cavacos para fazer a última comida que ela tinha para ela e o filho. Cavaco, meus amados irmãos, é madeira fina e seca. Quando eu morava no interior, eu catei muito cavaco para a cozinha lá de casa. Ela encontra e Elias pede água a ela. Ela vai buscar água. Mas quando ela sabe, ele diz, não, traga comida também. Traga um pão. E ela diz, eu não tenho. Eu estou catando esses gravetos aqui, esses cavacos aqui, para fazer uma comida, fazer um bolinho aqui, para que eu coma com meu filho e morra. Porque é a última coisa que nós temos. Não temos mais nada a fazer. E Elias diz, não, traga para mim. Glória a Deus. Foi a forma que Deus encontrou para levar o Evangelho àquela região.
para levar, não era o evangelho, mas levar a palavra de Deus, a Torá, àquela região. Deus, aquela mulher estava, como todas as pessoas da terra, estava e estão no plano de salvação de Deus. Elias, então, garante a ela, se ela for e fizer, Deus vai multiplicar todas as coisas. A farinha da panela não se acabará e nem o azeite na botija. E assim Deus fez para que aquela mulher fosse abençoada por Elias e também abençoasse a Elias. Porque essa, meus amados, é a recíproca da vida. É nós sermos abençoados e depois abençoarmos também. Como Deus disse a Abraão, eu lhe abençoarei e você será uma bênção. Isto é, quando você estiver abençoado, quando você recebeu, agora você tem a obrigação de distribuir. Quando você foi abençoado, agora você vai ser uma bênção para outros. E assim foi com aquela mulher, que recebeu de Elias, mas também entregou a Elias, fazendo com que ele ficasse ali. Glória a Deus. A missão de Jonas em Nínive. A Bíblia diz que Nínive era uma das maiores cidades da época, com cerca de 125 mil pessoas. Era a capital, a antiga capital da Assíria. Mas era um povo extremamente violento. E Deus, meus queridos irmãos, não está procurando saber se o cabra é violento ou menos violento, se ele é criminoso, se não é. Ele veio salvar. Bom que seria que todos fossem santos, mas como não são, e para isso Jesus veio, ele não escolhe pecado. Pecado grande, ele perdoa, pecado pequeno, ele perdoa, de forma que as pessoas larguem as práticas antigas e façam como o apóstolo Paulo. A vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Deus quer que nós façamos. Larguemos o pecado de uma vez por todas, para que possamos alcançar a entrada nos céus pelas portas. Jonas rejeita inicialmente, foge para o contrário do destino que Deus havia mandado. Mas, meus amados irmãos, eu li um livro do pastor Nemuel Kessler, que diz que Deus não desiste de nós. E Deus não desistiria de Jonas naquele grande trabalho que ele queria que fizesse. Jonas tomou um navio para uma direção contrária, mas teve que voltar no ventre do peixe. Não é melhor fazer com amor, pelo amor, com satisfação, do que ter que fazer pela dor? E tem que fazer. Deus não desiste. O trabalho de Deus é para salvar almas. E aqueles que se dispõem a pregar o evangelho, eles têm que se dispor também a ter problemas, a serem rejeitados. Jesus foi rejeitado até pelos próprios irmãos, mas ele continuou o seu trabalho. Quantos homens de Deus, homens, os chamados heróis da fé, pessoas que morreram das mais graves doenças, pessoas que sofreram, foram espancadas, o apóstolo Paulo também, mas, como diz Paulo, a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Outra prova de amor por uma nação estranha foi a visita da rainha de Sabá a Salomão. Ela confessa a Salomão que ouviu falar de muitas coisas, da sabedoria de Salomão, do esplendor do reino de Israel, e ela vem com muitas perguntas difíceis para saber, um texto chama de enigmas, para saber se verdadeiramente Salomão era aquilo que ela havia ouvido falar lá na Arábia.
E a Bíblia diz que ela é observadora ao extremo. E ela começou a observar as coisas que aconteciam na vida de Salomão. E a Bíblia diz que primeiro ela se admirou da sabedoria de Salomão. Depois, da forma como ele edificou a casa de Deus. Depois, a gastronomia. Ela se admirou da gastronomia, das comidas que eram servidas no palácio do rei Salomão. O assentar dos seus servos. Naturalmente, os servos dela não se assentavam próximo ou junto ao rei. Ela se admirou disso também. Ela se admirou do estar dos criados, das pessoas que eram trabalhadoras do reino, mas que estavam ali juntos ao rei Salomão. As vestes deles, os copeiros e as suas vestes também foram objeto de admiração da rainha de Sabá. Ela ficou também impressionada com a escadaria de subida do templo. E por fim, a Bíblia diz que ela ficou fora de si. E ela confessa então a Salomão: eu vi tudo isso, tudo que eu estou observando aqui, eu vi lá. Já tinha conversado com Salomão, a Bíblia diz que Salomão respondeu tudo a ela. E se eu ouvi tudo, me contaram tudo, mas eu agora descubro que não me contaram metade do que eu vejo. É a forma que Deus também usou para tanto Salomão quanto as pessoas que viviam com ele pregarem a palavra àquela mulher. Então, Deus, ele se satisfaz quando ele está pregando a palavra, de forma direta ou indireta, mas pregando a palavra, convencendo pessoas a saírem do engano do pecado. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Deus é um Deus de alianças. E como ele é um Deus salvador, ele nunca vai parar de nos fazer alianças. E o bom, meus amados, é que as alianças que nós fazemos com ele são alianças vantajosas. Porque a Bíblia diz que tudo que é bom e todo dom perfeito vem do céu. Então, cada vez que nós fazemos uma aliança com Deus, nós estamos abrindo uma oportunidade de ganho. Primeiro é estarmos com Deus. Quem não quer estar com Deus? Todo mundo quer estar com Deus. Agora, é que estar com Deus exige um sacrifício. O sacrifício da santidade. E as pessoas não querem ser santas. Estar com Deus exige o sacrifício da separação do pecado. E as pessoas não querem serem separadas do pecado. O sacrifício, a bondade de estar com o Senhor, exige também o sacrifício da renúncia da vida mundana. E as pessoas, muitas delas, não querem renunciar. Mas não há lugar melhor do que estar ao lado do Senhor. O salmista diz que é melhor estar na casa de Deus um dia do que em qualquer outra parte 1000. E olha que tem muitos lugares bonitos, muitos lugares gostosos de a gente estar, mas mesmo assim, eles não são para se comparar como alguém está na casa do Senhor. Então, com a queda lá no Jardim do Éden, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Toda a criação. Agora vem, as pessoas nascem com a natureza sujeita ao pecado, propensa ao pecado. Mas o nosso Deus não mudou os seus propósitos. Ele continuou fazendo ou costurando
projetando a forma de tirar as pessoas desse atoleiro pecaminoso. Ele então manda Jesus de Nazaré. Ele faz um tratado com as pessoas para que elas sejam realcançadas, para que elas sejam restauradas ao reino do Senhor. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3, e versículos 1 a 6, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade, para tirar a humanidade desse estado, do estado do pecado. Glória a Deus. E as suas alianças que ele faz, sempre para o nosso bem. É bom que se frise isso. As alianças que Deus faz com o homem sempre visa o bem-estar deste mesmo homem. E ele faz então alianças condicionais e alianças incondicionais. A aliança incondicional é aquela que Deus faz de forma unilateral. Ele tem, como ele fez lá com Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não tratou de nenhuma condição com Abraão. Mas Abraão deveria, então, responder com a obediência apenas. Mas ele fez: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava planejando ali, como depois ele diz, quando Abraão desce e leva Ló, e depois separa-se de Ló, e Deus aparece a ele novamente e reitera aquela promessa. Lá no capítulo 17 ele diz: Eu sou o Deus, sou o teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. É uma aliança que ele trava ali com Abraão. Claro que ele deveria crer naquela palavra, obedecer aquilo que ele estava ouvindo, mas era uma aliança incondicional. Deus tinha que fazer. Ele não poderia abandonar o plano. Alguém deveria se colocar para fazer aquele trabalho que Deus não titubeou para fazer. Glória a Deus. Então, é um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito. Como quer dizer, a garantia de que aquilo vai acontecer não está na obediência do homem. Não está na possibilidade do homem. A garantia de que aquilo vai acontecer está no poder de Deus. Na forma de que ninguém pode impedir aquilo que ele quer fazer. Já a aliança condicional é aquela que exige a contrapartida do homem. Glória a Deus.
A aliança condicional é uma proposta de Deus, em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições. Independe da vontade e da possibilidade do outro lado, do homem, a condicional, essa depende. É um contrato mútuo. Eu faço uma parte, você faz outra. Eu faço a minha e você faz a sua parte. Então Deus fez isso tudo para alcançar a alma perdida. Eu sei que se você não estudar isso direitinho, por isso que eu digo que estude a lição, para que lá na sala você não fique perdido, sem entender nada. Estuda a sua lição e você vai ver que tudo isso aqui trata exatamente em torno do ganho da alma, da libertação das pessoas, do livramento do pecado. Deus estabelece concertos com as pessoas. Por exemplo, quando ele estava saindo lá de Sodoma, Ló, a mulher e as filhas, foi dito à mulher de Ló: não olhe para trás. Ora, se havia ordem para não se olhar para trás, em se olhando, em se desobedecendo, haveria disciplina. O que acontece? A mulher olha para trás e a Bíblia diz que ela virou numa estátua de sal. Então, esse era um contrato mútuo, condicional. Eu digo a você que não olhe, você não olha. Eu faço a minha parte alertando e você faz a sua parte obedecendo. A mulher não obedeceu, então ela virou uma estátua de sal. Assim é o homem, o contrato condicional do homem para a salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está o contrato condicional. Qual é a condição para quem quer ter a vida eterna? Crer. Se ele amou o mundo, ofereceu o Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele estabeleceu essa condição mútua. Todo aquele que nele crê. O carcereiro, lá em Filipos, que estava com Paulo, ele perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo, então, estabelece a condição: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É um contrato condicional. Se crer, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse lá a Marta, no dia que ele foi ressuscitar a Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus é o Deus que salva, é o Deus da salvação, é o Deus da missão, é o Deus missionário, é o Deus que faz missão em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, nestes dias, nós estamos estudando a missiologia ou a pedagogia das missões para que aprendamos a ganhar as almas para o Senhor. Não sejamos egoístas. Se o Senhor já me ganhou para Ele, eu tenho que me obrigar a ganhar a outros também, pregando a palavra, não ficando quieto, não ficando calado, mas me incomodando com a miséria das pessoas que estão à nossa volta. Glória a Deus. Eu quero, antes de fazer o término, eu quero fazer uma oração, meus amados irmãos, pela nação de Israel, que está passando por momentos difíceis,
mas nós temos um Deus que a elegeu. Israel foi formada exatamente por Abraão e foi formada para a glória de Deus. E ninguém vai vencer Israel. Israel triunfou até hoje e triunfará. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, ao terminar deste trabalho, Senhor, viro-me para Israel, o teu povo eleito, que está passando por dificuldades, mas eu sei que tudo está sob o teu controle, tu não a abandonarás. Como temos ensinado neste momento, Senhor, que apesar das falhas de Israel, os teus propósitos, os teus cuidados continuam sobre Israel e sobre todos nós que te aceitamos como Salvador. Meu Deus, facilita todas as coisas para o teu povo, para os teus filhos, para que eles possam vencer, Senhor, e que essa vitória seja com os menores prejuízos possíveis, com o menor número de mortes possíveis, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus o Deus da inteligência, Tu és o Deus da guerra, e a Bíblia diz que Tu, Senhor, nunca perdeste batalha. Portanto, eu creio que Tu estarás também ali em Israel, naquela região, meu Deus, conflituosa, mas que a Tua graça e a Tua paz está ali sobre as pessoas, os líderes de Israel, ensinando-os a saída, a melhor saída, Senhor, e a saída vitoriosa. Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.